Boa noite, pessoal. Hoje, não entrando propriamente no estudo da Grande Guerra, achei por interessante falarmos de alguns pontos que terão sido os que conduziram à guerra, ao conflito. E penso que os principais poderão apontar-se como sendo, por exemplo, a partilha das terras de África e Ásia, na segunda metade do século XIX, onde se geraram muitos desentendimentos entre as nações europeias. Enquanto a Inglaterra e a França ficaram com grandes territórios com muitos recursos para explorar, a Alemanha e a Itália tiveram de se contentar com poucos territórios de baixo valor, e este descontentamento ítalo-germânico permaneceu até ao começo do século XX e foi um dos motivos da guerra, pois estas duas nações queriam mais territórios para explorar e para aumentar os seus recursos. Mas já chegaram um pouco tarde à descolonização ou à partilha das colónias, pois outros países já estavam integrados em África, e como Portugal, que já explorava Angola e Moçambique e que já lá se encontrava a defender o território, e a Inglaterra, e portanto estes países, ao serem, digamos que insatisfeitos, ou terem ficado insatisfeitos quando foi a partilha de África no Tratado de Berlim, terão ficado de tal maneira, portanto, sentindo-se prejudicados, que isso terá sido uma das razões que os levou a ir para a guerra. Mas não era só esse o motivo que levou à guerra, não é? Porque havia uma corrida armamentista e, portanto, com o desenvolvimento da indústria e a produção em série de várias componentes de origem bélica ou para provocar a guerra, essa própria guerra estava escrita nas estrelas, não é? Portanto, no final do século XIX e começo do século XX, as nações europeias passaram efetivamente a investir na fabricação de armamentos. O aumento das tensões gerava insegurança, fazendo assim que os investimentos militares aumentassem diante de uma possibilidade de conflito armado na região. Isto faz-nos lembrar os tempos de hoje, em que as nações, inclusive desobedecendo aos tratados que são assinados entre elas, as grandes potências, se deem ao luxo de criar ogivas nucleares e de não obedecer aos tratados que as obrigam a destruir esse mesmo armamento. Mas naquela época começou-se assim, e esta guerra é chamada, a Grande Guerra, a mãe de todas as guerras. Ora, a concorrência económica entre os países europeus também acirrou a disputa por mercados consumidores e por matérias-primas. E muitas vezes ações economicamente desleais eram tomadas por determinados países ou empresas com o apoio do governo, não é? Também outra das causas da guerra pode ter sido a questão dos nacionalismos, que esteve presente de forma bastante forte na Europa pré-conflito ou pré-guerra. Além das rivalidades, como por exemplo entre a Alemanha e a Inglaterra, havia o pan-germanismo e o pan-eslavismo. No primeiro caso, era o ideal alemão de formar um grande império unindo os países de origem germânica. Já o pan-eslavismo era o sentimento forte existente na Rússia e que envolvia também outros países de origem eslava, não é? Portanto, todos estes motivos levaram
conduziram à Grande Guerra. E, portanto, nesta segunda metade do século XIX, várias porções de terras da África e da Ásia foram efetivamente partilhadas entre as nações europeias. França e Inglaterra ficaram com grandes territórios, cheios de recursos exploráveis, mas a Itália e a Alemanha não foram assim tão beneficiadas na divisão das terras e tiveram de se contentar com territórios de pouco valor. Essa é tida como uma das causas da Primeira Guerra Mundial, uma vez que o descontentamento se espalhou pelos dois países que permaneceram desejando mais territórios para explorar. Portanto, os desentendimentos, os nacionalismos, a luta pelas terras e, portanto, todas as outras razões já invocadas, conduziram à guerra. Além de que havia os imperialismos, não é? Havia vários impérios e, portanto, todos estavam sempre preocupados com a ocorrência de um conflito de um momento para o outro e participaram todos eles numa corrida armamentista, cada um de per si, para se poderem defender de um outro contendor que pudesse obstruir-lhes o caminho, porque todos os Estados estão sempre desejosos de ocupar novos espaços, de conquistar território e, portanto, essa é uma das primitivas forças e dinâmicas a nível governamental desde os primórdios da história. Portanto, abranger mais terras, espalhar-se, conquistar novos territórios e foi sempre e será uma das tendências que cada país teve desde o seu início, ou cada país, ou cada povo, ou cada tribo, ou, portanto, qualquer constituição que tenha por, digamos que, componente um governo, um conjunto de governantes que queira alimentar politicamente um território, deseja expandir a sua territorialidade e, portanto, está neste caso o facto da Alemanha querer muito ir para a guerra para poder também nivelar-se com os outros países que podiam fazer negócio mais profícuo e, portanto, ganhar mais com as produções vindas de África e o comércio que poderiam explorar ou tentar desenvolver em África nos territórios que pudessem ocupar. Como ocuparam poucos territórios, não ficaram nada contentes, nem a Itália nem a Alemanha. E dá-se a Grande Guerra, que é um acontecimento que dá início, efetivamente, se podemos assim perceber as coisas desta maneira, dá início precisamente ao século XX. Será a Grande Guerra que iniciará o século XX. Pondo fim ao que se convencionou chamar de Belle Époque, que durou de 1871 a 1914, até o início da guerra, foi um período em que as grandes potências europeias não entraram na guerra entre si e a burguesia viveu a sua época de maior prestígio e esplendor, graças à expansão do capitalismo imperialista e à exploração imposta ao proletariado. Veremos que depois da guerra e durante a guerra, tudo isto, estes fatores se vão modificando. Mas inicialmente havia este capitalismo imperialista e esta exploração do proletariado que deu um fulgor muito grande a esta Belle Époque antes de 1914.
Mas os fatores gerais serão, efetivamente, a disputa dos mercados internacionais pelos países industrializados, que não conseguiam mais escoar toda a produção das suas fábricas. Tal concorrência era particularmente acirrada entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Os atritos também entre as grandes potências, devido a questões coloniais, como já se referiu, a Alemanha, a Itália e o Japão participaram com atraso na corrida neocolonialista e estavam insatisfeitos com as poucas colónias que haviam adquirido. Efetivamente, Portugal e a Inglaterra já estavam inseridos em África e, portanto, continuaram a usufruir dos territórios que, depois da Conferência de Berlim, foi estatuído que ficassem com eles. Portanto, Portugal ficou à mesma com Moçambique e com Angola, não é? E portanto, a Alemanha ficou, que tinha ficado vencedora da Guerra Franco-Prussiana, ficou só com a Namíbia. E portanto, isso inicialmente o objetivo da Alemanha era regular a liberdade nas bacias do Rio Congo e do Rio Níger e ter a ocupação do território sobre a costa ocidental da África, que efetivamente depois conseguiu, mas inicialmente quereria mais territórios e isso não foi possível. Portanto, a Inglaterra ficou com toda a África Austral nesta Conferência de Berlim, com exceção de Madagascar, ficou com o Sudoeste Africano mais a África Oriental e Portugal, como já se falou, ficou efetivamente com Angola e Moçambique. Portanto, a Inglaterra também ainda participou na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Quer dizer, a Inglaterra foi, digamos que a potência que mais se apropriou das colónias africanas. Ora, quanto à Bélgica, que tinha promovido uma conferência anteriormente e tinha excluído, portanto, em 1830 é que se formou como Estado, mas já queria dominar as colónias africanas e excluiu Portugal de um tratado, de uma conferência, mas era mais um tratado que realizou em Bruxelas e efetivamente depois foi Otto von Bismarck que exigiu que não fossem tratados esses assuntos em Bruxelas, mas sim em Berlim, com todas as nações presentes, a que efetivamente Portugal teve lugar e aí foi então decidido quais as potências que ficariam em África e designadas para cada país. Portanto, a exacerbação dos nacionalismos europeus manipulados pelos respectivos governos como um meio de obter a adesão popular à causa da guerra também foram uma das portanto, premissas que conduziram à própria guerra, não é? Portanto, há que considerar ainda o nacionalismo das populações que se encontravam sob o jugo do Império Austro-Húngaro ou do Império Russo e ansiavam pela independência. Portanto, todos estes aspectos conduziram à guerra. Isto são fatores gerais. Quanto a fatores específicos, também existiram. Portanto, a França alimentava em relação à Alemanha um forte sentimento de revanchismo por causa da humilhante derrota sofrida
na Guerra Franco-Prussiana, que tinha sido realizada de 1870 a 1871, e desejava recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdida para os alemães naquele conflito, que já tinha sido da França, mas que neste conflito passou a ser da Alemanha, e nunca lhes perdoaram, os franceses nunca perdoaram à Alemanha esta conquista. Lá está, a expansão territorial. Portanto, a Alemanha conseguiu alcançar e ficar a deter a Alsácia-Lorena. Por sua vez, a Itália, cujo processo de unificação política ocorrera no século XIX, desejava incorporar as cidades irredentas, que são as de Trento e Trieste, que continuavam em poder da Áustria-Hungria. Tudo isto eram motivos para que estes países quisessem muito ir para a guerra. Quanto ao reino da Sérvia, aspirava à formação de uma grande Sérvia e, para tanto, pretendia anexar o vizinho reino de Montenegro e as regiões da Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovénia, pertencentes ao Império Austro-Húngaro. As ambições sérvias eram respaldadas pela Rússia, desejosa de consolidar a sua influência nos Balcãs para ter acesso ao mar Mediterrâneo. Portanto, estamos aqui a falar de todas estas condições ou condicionantes que conduziram à Grande Guerra. Também o decadente Império Otomano, ou seja, a Turquia, apelidado o homem doente da Europa, vinha sofrendo de uma dupla pressão da Rússia, que tencionava apossar-se dos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, e da Grã-Bretanha, que desejava libertar as populações árabes do domínio turco, a fim de poder explorar o petróleo do Oriente Médio. Portanto, tal situação levou o governo otomano a aproximar-se da Alemanha, que era, portanto, contra a Inglaterra, portanto, era uma opositora, e logo, portanto, depois o Império Otomano aproxima-se dessa rival da Inglaterra, aproxima-se da Alemanha, em busca de ajuda técnica ou militar. Portanto, estes antecedentes são vários e são, digamos que depois de unificar a Alemanha em torno do Reino da Prússia, dando origem ao Segundo Reich, Império Alemão, de 1871 a 1918, o chanceler primeiro-ministro nos países de língua alemã, Bismarck, procurou tecer uma política de alianças com as demais potências europeias, a fim de manter a França isolada e neutralizar o revanchismo francês. Essa política teve sucesso, como por exemplo a União dos Três Imperadores celebrada entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, mas foi abandonada em 1890, quando Bismarck se afastou da vida política. O novo imperador da Alemanha, que era o Guilherme II, conhecido como Kaiser, que reinou de 1888 a 1918, depois da guerra foi, portanto, expulso, não é? Adotou uma política militarista que minou as relações com a Rússia e a Grã-Bretanha. A primeira irritou-se com o estreitamento da aliança entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, além do apoio dado pelos alemães à Turquia. Quanto à Grã-Bretanha, já prejudicada com a concorrência industrial e comercial alemã, inquietou-se com os planos do Kaiser, no sentido de criar uma poderosa marinha de guerra e construir uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá, cidade do Império Otomano relativamente próxima do Golfo Pérsico. Em consequência, houve um remanejamento de posições das potências europeias. O resultado foi a formação de dois blocos opostos. E então, o que é que sucede? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Ou seja, um conjunto de países que se juntaram para lutar uns contra os outros.
A Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, pela Austro-Hungria e pela Itália. Esta uniu-se à Alemanha em represália à França, que frustrara a pretensão italiana de conquistar a Tunísia. Mas o facto de a Áustria-Hungria fazer parte do bloco incomodava os italianos, devido à questão das cidades irredentas, de que já falámos. Portanto, este problema estava a causar uma problemática, que eram as cidades de Trento e Trieste à Itália. E o que é que acontece depois? A Itália acabará por passar para o outro bloco opositor. Mas, entretanto, o outro bloco, que era a Tríplice Entente, era, portanto, formada pela Inglaterra, ou melhor, Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. Esse nome vem da Entente Cordial, que já tinha existido no passado, um entendimento cordial entre países, forma como o governo francês definiu a sua aproximação com a Inglaterra, de quem a França era adversária tradicional, isto no passado. O período que antecedeu a eclosão da Primeira Guerra Mundial é conhecido pelo nome de Paz Armada, porque já todos tinham material bélico suficiente para entrar numa guerra e, portanto, era uma paz armada, pois as grandes potências, convencidas da inevitabilidade do conflito e até mesmo desejando-o, aceleraram os seus preparativos bélicos, exceto a Itália, que não estava bem certa do que iria fazer. Por duas vezes, em 1905 e 1911, a Alemanha provocou a França a respeito do Marrocos, mas as crises foram contornadas. Portanto, até o início da guerra, houve muitas questões políticas que não vamos hoje aqui tratar, trataremos num próximo live e espero que tenham acompanhado o meu raciocínio e o que os escritores têm escrito sobre este conflito, que é o primeiro grande conflito do século XX. Por hoje termino e desejo um bom jantar para todos e até um próximo live, se Deus quiser, e muita saúde. Boa noite.